O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Estamos aqui no capítulo 14 do Evangelho de São João, do versículo 7 ao 14. Jesus está dando uma catequese para os apóstolos sobre a Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um, o Pai permanece em mim, e porque Ele permanece em mim, eu digo as palavras que Ele quis, porque como eu estou no Pai e o Pai está em mim, realizo as obras que o meu Pai me concedeu realizar. Todo aquele que me ama, o meu Pai o amará e se manifestará a Ele, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quando eu for para o Pai, eu rogarei, e Ele enviará um outro Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Jesus está falando sobre o mistério mais profundo da fé, a Santíssima Trindade. Deus é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, mistério de amor. Deus é mistério de amor, Espírito perfeitíssimo, que não se confunde com a criação, que não precisa de anjos, não precisa de gente, de ser humano, de homem, de mulher, não precisa de animais, de vegetais, de minerais, não precisa de planetas, de galáxias. Deus não precisa nada disso. Deus é perfeito em si mesmo, feliz em si mesmo. A criação é liberalidade de Deus. A criação é o desejo de Deus se revelar. Mas se Deus tivesse criado todos os planetas, as galáxias, os minerais, vegetais, os animaizinhos, né? O hipopótamo, a girafa, o leão, a onça pintada, o jacaré, o tuiuiu, Deus permaneceria ainda desconhecido para toda a criação. Então Deus criou seres à sua imagem e semelhança. Primeiro, os anjos, seres espirituais, incorpóreos, dotados de vontade, de inteligência, de consciência, de liberdade. Depois Deus fez a mesma coisa com os seres humanos, homem e mulher. O ser humano, como diz São Gregório Magno, ele é uma síntese de tudo que existe. Ele é um microcosmo, porque ele tem a existência do mineral, ele tem a vida do vegetal, ele tem os sentidos dos animais e ele tem a inteligência do anjo. O homem é um microcosmo, o homem é o Senhor da criação. Senhor aqui com S minúsculo, porque o Senhor é nosso Deus, é a Trindade.
O homem é o sacerdote, é aquele que vai oferecer a criação a Deus. Só que o projeto é muito bonito, o projeto é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Mas infelizmente, uma terça parte desses anjos criados livres, inteligentes, dotados de uma vontade irrevogável, porque a vontade do anjo não é igual à vontade do ser humano. O padre precisa fazer uma catequese de 1 hora na cabeça da gente, e eu também preciso ouvir uma catequese de 1 hora para dizer, é assim, então tá bom. O anjo não, o anjo sabe assim num ato de imediato. O anjo, o raciocínio do anjo, ele é imediato, ele intui de forma imediata. É a mesma coisa de colocar você na frente de uma parede e dizer se aquilo é uma parede ou se aquilo é um navio. Você não vai precisar ficar raciocinando muito, pensando. É imediato. O anjo, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. E o anjo não tem para o anjo possibilidade de perdão depois que ele decide. Não existe. E uma terça parte desses anjos disseram não queremos adorá-lo, não queremos servi-lo. És misterioso demais para nós. Vem com essa conversa que nós vamos ter que servir um ser humano, que um ser humano vai dar a luz ao Filho de Deus, que Deus vai se manifestar na carne. Nós não suportamos isso. Jeremias capítulo 2, versículo 20, não servem, não servirei. E houve a queda, houve a revolta dos anjos, a batalha no céu. São Miguel venceu. Quem como Deus expulsou os anjos rebeldes? O inferno é criado no ser dos anjos rebeldes. Não foi Deus que criou o inferno, não foi Deus que desejou o inferno, não foi Deus que excluiu os anjos da sua presença. Eles não quiseram adorar, eles não quiseram obedecer e vieram para a terra. Prevacarearam os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e esse veneno da desobediência passou de filho a filho, de geração em geração, até chegar a nós. Mas na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, e isso é insuportável aos demônios. Os demônios não suportam a encarnação do Verbo, por isso não suportam a Santa Missa, por isso não suportam a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo na terra. Colossenses 1,18, Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Quem vos recebe, a mim recebe, quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10,16. E Jesus enviou os apóstolos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E é justamente isso que Paulo e Barnabé estão fazendo. Eles foram evangelizar, eles foram levar estas verdades eternas ao coração das pessoas. Então, com muita coragem, versículo 46, da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Atos 13, versículo 46. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, aos judeus, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. E continuam os apóstolos, Paulo e Barnabé: porque esta é a ordem que o Senhor nos deu, eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. O apostolado é levar a salvação. Jesus é o apóstolo do Pai, a igreja é a apóstola de Cristo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21, soprou sobre eles o Espírito Santo e deu a eles o poder de perdoar os pecados e pescar homens. O que é pescar homens, Padre? É tirar os homens da ignorância,
tirar os homens dos domínios dos demônios, sobre a influência dos demônios. Isso que significa ser pescador de homens, levar a verdade, pregar o evangelho, oferecer-se em sacrifício. Existem duas formas de tirar o ser humano das garras de Satanás, da ignorância, do pecado original. Duas formas. Evangelizando, levando os sacramentos, forma ordinária, mas é aqueles que já são batizados e voltaram às garras do maligno. Como tirá-los? Sofrimentos. Santa Gema Galgani salvava inúmeros pecadores pelo sofrimento. Ela tinha os estigmas de Jesus. O demônio aparecia para ela em forma de cachorro, mordia Santa Gema, tirava sangue de Santa Gema. Ela oferecia tudo isso e milagrosamente Nosso Senhor aparecia para ela. Isso agora, 1902. Ela era contemporânea do Padre Pio, contemporânea de Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi canonizada pelo Papa Pio XII. Santa Gema tinha os estigmas e o Padre Germano, que era o seu diretor espiritual, pediu para ele escrever um diário a respeito das suas experiências místicas. Hoje está publicado esse diário de Santa Gema Galgani, profundo, para a gente conhecer o que é o amor de Deus derramado agora, não é há 20 séculos, 2000 anos atrás, não, é agora. Jesus está vivo agora. Jesus não está somente no céu e no sacrário e no nosso coração. Tem gente que acha que Jesus só está lá no céu. É certo que Ele está no céu? Sim. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está no sacrário? Sim. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. A presença real de Jesus na Eucaristia está dentro de nós? Sim. Todo aquele que crê me ama, o Pai o amará. Eu virei e manifestarei a Ele, e nós faremos nele a nossa morada. Deus está em nós? Sim, mas Deus pode aparecer para quem Ele quiser. Jesus apareceu para Santa Faustina, Jesus apareceu para Santa Gema Galgani, agora, no nosso século, nos nossos dias, nos nossos tempos. Nossa Senhora apareceu em Fátima, Nossa Senhora apareceu em Lourdes. Deus está vivo, ninguém consegue esquadrinhar as ações de Deus. Deus está vivo e Ele aparece, Ele conduz a história. E Santa Gema sofria e oferecia os seus sacrifícios pelos pecadores que voltaram às garras de Satanás. E Jesus aparecia para ela, curava, canonizada, gente? Canonizada. A mesma coisa aconteceu com o Padre Pio, São João Bosco, os místicos do nosso tempo. Por isso que Nossa Senhora aparece, por isso que Nossa Senhora conduz, por isso que o Sagrado Coração de Jesus aparece, conduz, hoje, nos nossos tempos. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Padre, por que espalhava o Evangelho? Porque tinha gente que evangelizava, porque tinha pessoas que iam ao encontro daqueles que necessitavam, porque tinha pessoas que abriam a boca, que pagavam o preço. Por isso que crescia o número dos cristãos. Se o número dos católicos estão diminuindo, é porque nós não estamos evangelizando. Precisamos evangelizar mais. Mas só que eles encontraram alguns opositores. Mas os judeus, versículo 50, Atos 13, 50, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, mulheres ricas e religiosas, assim como homens influentes da cidade, provocaram uma
perseguição contra Paulo e Barnabé. Quem vos persegue, a mim persegue. Era Jesus Cristo na pessoa de Paulo e Barnabé que estavam sendo perseguidos. Era a Igreja Católica que estava sendo incompreendida. Então os apóstolos, preste atenção, versículo 51. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para outra cidade, foram para Icônio. Vocês lembram desse ensinamento de Jesus? Quando entrarem numa casa ou numa cidade e não vos receberem, se você entrar ali com todo amor, toda educação, toda cordialidade, todo respeito, mas primeiramente com o coração cheio do Espírito Santo, para levar a salvação, a boa nova, e ali você encontrar rejeição e opositores. Qual que foi o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 10, versículo 14. Está sendo aplicado aqui em Atos 13, 51. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Sacudir a poeira dos pés, bater assim tudo, para não sobrar nada. Ensinamento de Jesus contra aqueles que não querem receber a boa nova da salvação, contra aqueles que não querem receber o coração de Cristo, o amor de Cristo, contra aqueles que não querem receber a verdade. Qual que é a forma dos apóstolos lutarem contra aqueles que não querem o Evangelho? É sacar as armas, as espadas, chamar o bope? Não. Existe uma forma dos apóstolos irem contra os seus adversários, chacoalhar a poeira dos pés, bater assim o calçado, bater as sandálias e sair. Foi Jesus que ensinou isso, e ele acrescenta: no dia do juízo, Sodoma e Gomorra terá um juízo menos rigoroso do que essas pessoas, essas cidades. Esses dias eu ensinava para vocês que o Evangelho, ele não é opcional. Ou nós cremos e somos salvos, ou rejeitamos e nos condenamos. Paulo e Barnabé, eles fizeram o que estava no alcance deles. Depois eles fizeram o que Jesus ensinou: chacoalhou a poeira dos pés. Depois que você evangelizou, depois que você catequizou, depois que você rezou, ofereceu até sacrifícios, fez tudo que poderia fazer, ainda resta um subterfúgio para nós, apóstolos: chacoalhar a poeira dos pés. Jesus fez tudo o que ele podia. Ele derramou a última gota do seu sangue, foi ferido, foi transpassado numa cruz, coroado de espinhos, rejeitado, foi oferecendo a sua dor e o seu amor, dor e amor, dor e amor, e mesmo assim tem gente que não quer, mesmo assim tem gente que não aceita. Mas não aceita é por causa que é você. Não, era São Paulo e eles não aceitaram, era São Barnabé e eles não aceitaram. Quando Nossa Senhora vem, tem gente que rejeita até a Virgem Maria. É o mistério da iniquidade, é o endurecimento do coração. Faça a sua parte, mergulhe na Santíssima Trindade, como Jesus está ensinando para Filipe. Este é o caminho. Como eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu quero que vocês estejam em mim e nós em ti. Esse é o mistério do amor. Mesmo os maiores evangelizadores, os maiores santos da terra tiveram opositores. Eles chegaram no momento da vida deles, na catequese, na evangelização, no sofrimento, na entrega, pessoas não quiseram saber. O próprio nosso Senhor passou por isso. Quereis vós também retirar-vos agora? Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 67 seguintes. São Pedro disse: não, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E o Evangelho é claro:
Daquele dia em diante, muitos já não andavam mais com ele. Alguns receberão a salvação, outros rejeitarão a salvação. Esse problema não é seu e nem meu. O que Paulo e Barnabé fez? Foram para outra cidade. Se uma pessoa não quer, tem 10 que quer. Se tem uma cidade que não quer, tem 10 que quer. Esse é o Evangelho. Os apóstolos viveram isso, os santos viveram isso. E desculpe, se você nunca viveu isso, é porque você nunca evangelizou. Porque evangelização é isso, é você também dar de frente com aqueles que não querem receber o Evangelho. Não bata a boca, não fique xingando, não fique discutindo, não fica sendo impertinente. Não sei qual que é o teu calçado, o meu é sandália, muito parecido com o de Jesus. Então é facinho para mim, porque sempre eu estou com o pé meio sujo mesmo. Para mim é facinho bater ele assim, ó, chacoalhar tudo, a batina, chacoalhar a minha sandália e seguir em frente. É assim que nosso Senhor ensinou, é assim que os apóstolos fizeram, ensinaram. E essa turma que bate de frente, que instiga, que arquiteta contra Deus, que maquina contra a igreja de Deus, o que vai acontecer com essa turma? O Apocalipse chama ela de sinagoga de Satanás. Está destinada ao fogo eterno, porque Sodoma e Gomorra estavam destinados, Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo, ainda na história. Os opositores dos apóstolos, aqueles que arquitetam, que tramam contra o Evangelho, também terão o seu rigor, as chamas eternas. Não acredite em mim. Mateus 10, versículo 14. Leia a Bíblia, leia a história. Jesus está vivo, Jesus está presente. No céu, sim, Padre. No sacrário, também. Na Santa Missa. No coração de quem está na graça de Deus, também. Mas Jesus é livre para agir na história e na sua igreja. Não esqueçam disso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.